Esportes, Emerson Pansieri tá na área. Um abraço, Pansieri. Um abraço para você, Cirilo, para quem acompanha o Rádio Esportes, Itatiaia, Nath Fiuza, Edu Panzi, o Cruzeiro que venceu ontem aqui em Valledupar, na Colômbia, a equipe do Alianza, e o time viajando para Belo Horizonte, voo fretado, aquela parada em Manaus, não teve nem tempo para atividade. A verdade é que é muito mais uma fisioterapia mesmo ali, com uma necessidade, alguém com dor, que faz ali um trabalho junto com o departamento de fisioterapia. E aí o Cruzeiro chega no aeroporto, é liberado, porque no domingo tem partida importante contra o Atlético Goianiense e a retomada de trabalhos na Toca da Raposa nesta quinta-feira. Sobre o que disse o técnico Fernando Seabra, ele destacou que o time teve também uma capacidade de superar problemas durante a partida, quando o Alianza tentou fazer o gol a todo custo. Soube até sofrer, foi inteligente, e também falou do respaldo da diretoria do Cruzeiro, porque agora tem o Pedro Lourenço, né, no comando da SAF, o Paulo Pelaipe na diretoria executiva de futebol, o Edu Dracena, e ele disse que foi uma semana muito tranquila. Desde que eles chegaram, passaram muita confiança e muito respaldo para ele seguir o trabalho da melhor maneira possível. Vale também chamar a atenção para os números do Arthur Gomes. O Arthur Gomes ontem chegou ao 4º gol na temporada com a camisa do Cruzeiro, jogador que é titular absoluto dessa equipe do técnico Fernando Seabra, e além disso, ele é o vice-artilheiro do Cruzeiro, só está atrás do Dineno com 5 gols, e no total ainda soma 4 assistências na equipe do Cruzeiro. Matéria que está no nosso itatiaiaesporte.com.br. Jogador que vai encontrar o ex-clube. Ele foi do Atlético Goianiense em 2021, estava emprestado pelo Santos, na época marcou 4 gols, 3 assistências em 28 jogos, então vai encontrar o Atlético Goianiense, o Arthur Gomes, que é jogador de confiança do técnico Fernando Seabra. Vamos ver se vai ter alguma movimentação ou alguma liberação em termos de departamento médico. Acredito que não. Seguem por lá o Dineno e o Japa fazendo as atividades propostas pelo Departamento de Saúde, e devem ser baixas ainda para esse duelo em Goiânia, sequência do Campeonato Brasileiro. Falei em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair. Betfair é time grande, tem apostas grátis toda semana. Daqui a pouco eu volto com o segundo tempo do Cruzeiro, aqui no Rádio Esporte, Cirilo. Obrigado, Emerson Pansieri, com notícias do Cruzeiro. Você já pensou ser jogador de time grande? Tô falando de time grande mesmo. E ainda mais, jogar na companhia do Ronaldo e do Rivaldo? Na Betfair você tá nesse time. Conta com toda a credibilidade na hora de apostar. Por isso, quem tá com a Betfair, tá fechado com a Betfair. Porque aposta R$50 durante a semana e recebe 20 em apostas grátis para acompanhar todas as jogadas de perto, viver a emoção de cada lance, como se estivesse dentro do jogo. Com a Betfair você entra em campo da arquibancada dos estádios, do busão, do sofá de casa, de onde estiver. Tá esperando o quê para se juntar a esse time? Vem pro jogo, vem com a Betfair. 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Natália Fiuza, um abraço. Bom dia, Natália. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo, e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Cruzeiro, enfim, estreando na Sul-Americana, né, Nath? Pois é, enfim, estreando, né? Uma vitória importantíssima para a caminhada do Cruzeiro. Não havia, de fato, outro resultado que interessasse ao time do Fernando Seabra, que pela primeira vez nesse grupo, né, era favorito e impôs a sua qualidade, o seu favoritismo também dentro das 4 linhas. É bem verdade que o Cruzeiro ainda encontra algumas dificuldades, mas de modo geral controlou o jogo, conseguiu acelerar o jogo. O Cruzeiro é um time que, apesar de gostar de ter a bola, ainda tem dificuldade para ser uma equipe muito criativa, né? Para construir desde a defesa, enfim. Às vezes passa tempo com a bola, mas sem passes com muita objetividade. Nos momentos em que o Cruzeiro acelerou o jogo, adiantou a linha, pressionou o adversário, foi justamente quando conseguiu roubar a bola mais próxima do gol e conseguiu fazer os seus gols, a maior parte, com exceção do último gol, que foi um lance de felicidade do Rafael Elias, né? Uma bola de bem longe. Os 2 primeiros gols foram construídos assim. E acho que o Fernando Seabra acertou na escalação, colocou o Barreal, que foi um cara muito participativo. Quinta da semana que vem, Cruzeiro e La Calera, e a última rodada, Cruzeiro e Universidade Católica de Quito. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço pra você. Tudo certo, importância da vitória pro Cruzeiro entrar de vez na Copa Sul-Americana e passar uma mensagem mais positiva, porque até aqui a Sul-Americana do Cruzeiro era meio lamentável, né, Edu? Meio não, né? Era lamentável e meio. Tava muito mal o Cruzeiro na Sul-Americana. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Na teoria é o melhor time do grupo e na prática não demonstrava isso com resultados e atuações
muito ruins. Mas ontem conseguiu o que se esperava do Cruzeiro, se impor diante de um adversário muito frágil, né? O do Alianza é muito ruim, para não falar outra palavra, e o Cruzeiro conseguiu fazer um 3-0, poderia ter feito mais se tivesse forçado. Gostei da escalação do Seabra, aquilo que a gente imaginava, né, com o Barreal jogando pelo lado esquerdo, alternando muito com o Arthur, corredor central, corredor externo. E o Cruzeiro melhorou mesmo a partir do momento que o Matheus Pereira caiu mais pro lado esquerdo, né? Do meio para a esquerda. O Cruzeiro estava tendo muita dificuldade pelo lado direito. Eu acho que é uma percepção do jogador também em campo. A hora que começa a encontrar dificuldade de um dos lados, ele tem essa liberdade. Ele escolhe jogar mais pelo outro lado, se aproxima do próprio Barreal, do Arthur. O Cruzeiro começa a jogar melhor, adianta um pouco mais o Lucas Silva ali pelo lado direito e se impõe diante de um adversário frágil. Era isso que a gente esperava do Cruzeiro nos jogos anteriores, contra a La Calera, contra o próprio Alianza. Lá em Quito, nem tanto, porque o Cruzeiro estava envolvido em final de campeonato estadual, era um time reserva, mas nos 2 outros jogos o Cruzeiro ficou muito aquém. E ontem fez um bom jogo, um bom resultado e está vivo na competição. Já no Rádio Esportes Debate. De volta com mais do Cruzeiro. Diga lá, Emerson Pansieri. Mais do segundo tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Cirilo, que na Copa Sul-Americana, com essa vitória ontem por 3-0, segundo lugar, 6 pontos, em 4 jogos 1 vitória, 3 empates, não perdeu ainda e faz o próximo duelo pela Copa Sul-Americana dia 16, então na semana que vem, quinta-feira, às 9h da noite, duelo contra Unión La Calera. Essa partida, então, na sequência do Cruzeiro na competição. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra em campo no domingo, duelo contra o Atlético Goianiense, esse jogo marcado para Goiânia às 4h da tarde. Detalhe que o Cruzeiro não fez a partida no último domingo, por conta dessa questão toda que vive o Internacional e o Sul do Brasil, e aí o jogo foi remarcado, o jogo vai ser ainda, na verdade, marcado, né, pela CBF. Esse jogo fica aquele asterisco na tabela, o Cruzeiro tem esse jogo a menos, mas agora faz então a partida no Antônio Ascioli pela sequência do Campeonato Brasileiro, 6ª rodada, e depois tem um jogo com uma interrogação, porque vai ser no fim de semana do dia 18 e dia 19, né, sábado e domingo, e essa partida ainda não foi marcada pela CBF. Fica essa dúvida se vai ter o jogo ou não na sequência do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, ou se vai ser mais um jogo que eles vão empurrar para frente. Vamos aguardar como é que vai ser isso em termos até de orientação da CBF, até para a organização do time, em janela de treino e tudo mais, e organização também da parte administrativa. O Rafa Vieira, novo coordenador de mercado do Cruzeiro, então chegando ao Cruzeiro para a vaga do Marcos Menezes, profissional que vai se encontrar com o Matos, vai se encontrar com o Pelaipe, com o Edu Dracena nesta quinta-feira, já que estava todo mundo aqui na Colômbia e agora esse retorno para o Brasil, quando serão liberados no aeroporto para descanso depois dessa viagem aqui para Valledupar, onde o Cruzeiro ontem venceu por 3-0. Eu falei em nome de Betfair. Betfair é time grande e tem apostas grátis toda semana. Segue com você, Cirilo. Valeu, Pansieri.